o rostinho e a apresentação. E ele é a Guerra Fria, né? A Guerra Fria. Nas aulas lá do Classroom, estava falando sobre Segunda Guerra, certo? Então, Uhum. o período imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial é a chamada Guerra Fria. Para você ter uma ideia, mal terminou, mal terminou a Segunda Guerra Mundial, as coisas da Guerra Fria já estavam começando. Por exemplo, quando a guerra estava terminando lá na Europa, a guerra ainda estava continuando no Japão, o lance lá da bomba atômica e tudo mais. Aí, durante as reuniões para decidir quem é que ia ficar na Europa, quem ia controlar a Europa, o... começou já uma briga entre duas potências, que são os Estados Unidos e a União Soviética. É que cada um meio que ganhou de um jeito, né? Os Estados Unidos é que invadiu lá a Europa para vencer o nazismo e um pouco depois, coisa de nenhum mês depois, os Estados Unidos venceu o Japão lá, tacando bomba atômica nos coitados. Até hoje o pessoal questiona por que jogaram a bomba atômica lá no Japão, né? Deixei uns documentários no Classroom, né, sobre bomba atômica. Não deixei? Uhum. E, Deixou. e um dos argumentos é que não jogaram a bomba atômica no Japão para poder desestabilizar o Japão e vencer ele. Um dos motivos era assustar os soviéticos, assustar a URSS, a União Soviética, que são os russos, né? Que são os russos. E aí você fica, poxa, os caras precisaram usar uma bomba super poderosa para poder sossegar uma nação? A resposta é sim. A resposta é sim. Porque quem estava no controle da União Soviética era o Stalin, e o Stalin não era um cara de brincadeira. A ideia do Stalin provavelmente era continuar com a Segunda Guerra Mundial, só que agora ele contra os aliados. E isso não ia ser bonito de se ver. Provavelmente ia ser um banho de sangue. Então, a partir daquele momento, quando a Europa é dividida para evitar essa continuidade da guerra, ou, como muita gente fala, né, Terceira Guerra Mundial, eu não sei porque o povo sonha com Terceira Guerra Mundial, né? Terceira, já teve duas, né? Já teve duas guerras mundiais, acho que está de bom tamanho. Uhum. Se bem que tem historiador que não fala isso. Fala, não vai ter Terceira Guerra Mundial porque a próxima grande guerra não vai ter esse nome. Não vão nomear ela como terceira. São a Primeira e a Segunda Guerra Mundial do século XX. Aí no século XXI vamos dar outro nome lá para o negócio. Mas o importante é o que está aí no slide, que é um duelo ideológico, é um duelo entre Estados Unidos e União Soviética. Não vai ser só ideológico, vai ser econômico, vai ser político, vai ser territorial. Mas nas aulas do nono ano, eu divido tudo em bloquinhos. Então, hoje, a gente vai falar de Guerra Fria e cultura. A cultura dos soviéticos e a cultura dos estadunidenses, né? Vamos no próximo aqui, sem ficar clicando. Esse é o exemplo aí da charge, né, para pensar o assunto. Então, olha com atenção a charge. Né? De um lado está o presidente dos Estados Unidos, vestido de soldadinho, e na cinta dele tem um explosivo escrito Atom, de atômico. Então ele tem a bomba atômica. E do outro lado está o Stalin com a roupinha de soldado soviético. Em vez dos Uhum. dois são gigantes, né? Lutando numa cidade minúscula, que é Berlim. Berlim era a capital da Alemanha. A Berlim foi destruída lá na guerra. Isso é um documentário que eu vou passar para vocês. É um documentário um pouco mais pesado, tipo imagens fortes, que mostra o que aconteceu nos 2 anos depois da guerra. A gente fala, acabou a Segunda Guerra Mundial. Beleza, como é que foi 1900? Ela acabou em 45. Como é que foi 1946? 47, 48? Pra você ter uma ideia, Ana? Vai É, ser, vai ser 5 anos de, sim. de puro problema na Europa.
Pensa a Alemanha, que era lá o negócio dos nazistas. Imagina isso. Os caras eram chamados de os inimigos do mundo. Eles eram considerados os vilões do mundo. Beleza, acabou a guerra. O que você faz com essa gente? O que você vai fazer com é, 40 milhões de alemães? 40 milhões de pessoas. Eles são todos inimigos? Você vai ter que matar todos eles? Você vai ter que prender todos eles? O que tu faz com eles? Para você ter uma ideia, só a União Soviética, em 45, ela conseguiu prender 9 milhões de soldados. 9 milhões. Uhum. Isso dá quase a cidade de São Paulo inteira. De gente presa. Gente presa. O que o Stalin fez? O que o líder da União Soviética fez? Botou uns caras para trabalhar até morrer. E outros milhões, esse é o número, milhões foram devolvidos para a Alemanha. Quem sobrevivesse ao caminho estava bem. Terrível, terrível. Sem contar que a galera voltou traumatizada da guerra, né? Voltou tudo zoado da cabeça. Que a guerra Ah, não sim, foi. imagina. A gente tem inúmeros registros, né, dos soldados que foram para a briga feia, que eles não conseguiram voltar até a cabeça boa. E tem alguns casos maluquíssimos disso. Vou dar um exemplo bem maluco, esse se prepara. Lá no Japão, né? O Japão também lutou a guerra. E o Japão é uma ilha e tem várias ilhas ali no Pacífico, no Oceano Índico. Uhum. E um avião japonês caiu em uma ilha. Sobrou 2 caras. Esses caras, eles receberam um sinal de rádio falando: ó, soldados, protejam a ilha e aguardem o resgate. Isso foi em 1945. Os caras ficaram lá até os anos 70. Ou seja, eles ficaram lá 30 anos. Os caras ficaram no mato esperando 30 anos. Aí as Nossa. pessoas que moravam as pessoas que moravam na ilha tentavam falar para eles: ó, a guerra acabou. Eles recebiam todo mundo à bala, achando que a guerra não tinha acabado. Estavam assustados. Não, eles estavam cumprindo ordens fanaticamente. Um dos caras morre, aí só sobra um. Um cara chamado Hiro Onoda. Eu acho que é Hiro Onoda o nome do sujeito. Calma que a história vai ficar mais esquisita. O Hiro Onoda, a família do cara vem pra falar com ele fala que eles são espiões americanos. Espiões. E aí ele expulsa a família lá do mato. Tem que chegar um tenente, tem que chegar um superior hierárquico dele, um soldado, vou dizer, um capitão, assim, chegar, soldado Onoda, você está dispensado do serviço militar. Aí ele vai embora. Sabe onde ele foi parar? No Brasil. Brasil. O cara virou criador de gado no Mato Grosso. Olha que maluco. O cara ficou isolado anos na floresta para depois virar criador de gado no Mato Grosso do Brasil. Só o Brasil Caramba. mesmo. Loucura. É muito louco. Uhum. Isso é muito maluco. Isso é uma situação. Esse é um exemplo aí de soldado que viveu maluquice na Segunda Guerra Mundial. Tem o caso do Fantasma Branco, lá na Finlândia. O cara que matou, acho que 600 pessoas sozinho. Ele era aqueles atirador com aquelas arma com mira telescópica, sabe? Um sniper. O cara matou um monte de gente, um monte de soviético. E bombardearam o lugar onde ele estava para ver se matava o sujeito. Como o sujeito... Aí acharam que tinham pego ele. Quando os soldados chegaram perto dele, ele lá com a perna toda destruída, com o maxilar todo arrebentado, acharam, matamos, né? O cara levanta, dá 6 tiros, mata os 6 soldados e vai se arrastando até a base. O cara viveu até 1997. E o cara era um atirador fenomenal. O cara nem usava mira telescópica, ele usava só a triveta de ferro e atirava na neve. É por isso que chamou o Fantasma Branco. Tem montes e montes de histórias desses soldados. Essas são as mais glamurosas, né? Mas normalmente o cara voltava, ele nunca mais dormia porque ficou traumatizado da guerra. Começam também nessa época os divórcios em grande quantidade.
Ninguém queria ficar com um soldado maluco dentro de casa. Nossa. Explodiu. Esse negócio de divórcio sempre existiu. Mas Uhum. antes o divórcio ele era uma coisa muito, ai, você fica mal falado, né? O homem fica mal falado, a mulher então coitada. Ela fica nunca mais vai conseguir um esposo, às vezes nem quer, mas não é nem essa questão. Ela ficava sendo considerada uma pessoa de segunda categoria. Então, o ponto era esse. Então, nos anos 40 e 50, explode a questão do divórcio. Porque é agora necessário, porque ninguém mais quer ficar com um soldado maluco dentro de casa. Então, é um grande duelo entre essas duas forças. Porque esses dois caras, o presidente dos Estados Unidos e o chefe da União Soviética, eles são super poderosos. E o mundo todo não pode deixar eles brigar a toda. Eles destruiriam tudo, entendeu? Quando o Stalin sabe sobre a bomba atômica, a primeira coisa que ele faz é realmente parar e aí faz um acordo. O acordo era a União Soviética fica com quase metade da Europa e metade da Alemanha para ela. A outra metade fica sob o controle dos países que sobraram e dos Estados Unidos. Esse era o acordão. E aí surgiu os estados satélites. Estados satélites são os países em volta da União Soviética, que, abre aspas, protegem a União Soviética. Na verdade, é uma galera que tá com medo, né, dos soviéticos, porque eles não estão lá para, ai, vamos cuidar de vocês. Não, nós vamos deixar nossa ditadura militar dentro do seu país também. E do outro lado, os Estados Unidos, falando que ganhou a Segunda Guerra Mundial. E aí esses dois vão ficar disputando quem é o país mais poderoso do mundo, de 1945 até 1990. 90. Então, essa pessoa que vos fala aqui, eu vivi durante a Guerra Fria, de 85 até 90. Eu vivi a Guerra Fria. A Guerra Fria acaba quando a União Soviética deixa de existir e surge a Rússia, a Federação Russa, que é o país hoje que tem no lugar da União Soviética. Então, eu vivi um pouquinho da Guerra Fria. Eu vivi um pouquinho da Guerra Fria, eu vivi o finalzinho da ditadura militar do Brasil. Dois períodos bem difíceis, por sinal. Então, vamos falar primeiro da Rússia, né? O Hitler, ele aprendeu a amarga lição, né? Nunca invada a Rússia, né? Quem invadiu a Rússia sempre se deu mal. Então, a ideia da Rússia, né, da União Soviética, vamos usar o termo aqui, né? Ali é URSS, memorize. União Uhum. das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, é uma união entre várias repúblicas independentes, todas elas são socialistas, e dentro delas tem uma coisa chamada soviete. O soviete seria uma das palavras russas para povo. Então é o união do povo republicano socialista. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uhum. E a ideia é que seriam todas nesse modelo econômico chamado socialismo, onde não existem empresas que não sejam do governo, todas as empresas seriam do governo. O dinheiro, ele seria uma questão muito diferente de como funciona para a gente no mundo capitalista. Você vive no mundo capitalista. No mundo capitalista, você trabalha, o seu dinheiro lhe é atribuído e acabou-se. Acabou-se. Aqui não. No sistema socialista, você tem uma força estatal, uma força do governo muito, mas muito grande mesmo. Ele intervém mesmo na vida das pessoas, diretamente. E as pessoas têm, pelo menos isso na teoria, né? As pessoas criam um bem comum. Os soviéticos, eles, com a desculpa, né, de ter vencido o nazismo, vão falar, a gente vai trazer o bem comum para toda a Europa. Só que a gente sabe muito bem que não foi assim. E a cultura socialista também vai entrar muito, que é uma cultura mesmo dessa ideia de vamos nos unir em nome do país, sabe esse nacionalismo que tem hoje no Brasil, manja? Brasil, pátria amada, essas coisas. Então,
um pouco parecido com esse lance de nacionalismo, tanto em governos de esquerda quanto em governos de direita. E aí, tudo era feito na base de um favoritismo. Por exemplo, tem um outro país socialista aqui na América, que é a ilha de Cuba. Os soviéticos e os cubanos vão ficar amigos, percebeu? Então, países que são socialistas vão formando um clubinho. Países que são capitalistas vão formando outro clubinho, entendeu? E aí o mundo, ele vai se rachando, o mundo vai se dividindo. Chamamos, e você já deve ter ouvido em geografia, o termo primeiro mundo e terceiro mundo, né? Os países de primeiro mundo, países de terceiro mundo já, né? E aí, qual é o segundo mundo, então? Primeiro mundo é tipo, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra. Uhum. O segundo mundo são os socialistas, os União Soviética, Cuba. E o terceiro mundo são os países pobres, como Nigéria, Angola, Índia, Brasil. Essa terminologia de primeiro, segundo e terceiro mundo, pelo menos entre os historiadores, ela já não é mais usada. A gente usa países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A gente não usa o termo pobre ou É. primeiro e segundo lugar, a gente usa desenvolvidos. Ou seja, as coisas estão funcionando. E em desenvolvimento, as coisas estão funcionando, mas dá para melhorar bastante. A gente o Brasil hoje é isso. O Brasil é o país em desenvolvimento, ou seja, um país que pode melhorar bastante. Então, a ideia da União Soviética é um grande acordo pelo socialismo, que aí a ideia é que esse socialismo se espalharia mais tarde pelo mundo todo. E o mundo todo viveria nessa utopia que o Stalin pregava. Mais ou menos assim. Esse é o mapa do mundo dividido entre os blocos socialistas e os blocos capitalistas. Entendeu? Ó, então, tudo que está azulzinho é do lado dos Estados Unidos. Tudo que está em vermelho, todos os tons de vermelho, tá? Tá no lado dos comunistas, tá no lado dos socialistas. Aí você pode perceber que tem umas bolinhas, né? Essas Uhum. bolinhas, elas são grupos do lado oposto dentro do país. Por exemplo, vamos ver um exemplo bem famoso. Ali, na Colômbia. Colômbia? Na Colômbia. Na Colômbia, que era capitalista, ali na América do Sul, existe ainda, na verdade, grupos guerrilheiros, grupos armados, que eles têm orientação socialista e o objetivo deles era atacar o governo e acabar com o governo e colocar o socialismo. Os soviéticos acabavam fornecendo armas ou inteligência, tipo espiões, essas coisas. Isso é legal. Essa é a época dos espiões. Sabe esse de filme de espião e tal? Essa é Sei. a época que rola muito espião. Espiões se espalham pelo mundo todo, literalmente, para roubar informação do lado inimigo. A gente vai ter espião soviético indo para os Estados Unidos, disfarçado de modelo. Moças, Sim. meninas de 14 anos são treinadas na União Soviética para virarem modelo em Paris e de Paris ir para os Estados Unidos para roubar Eu informação. vi um que era uma costureira. Aí, tipo, sabe os pontinhos das roupas? Era Sim, pra eles ficarem sabendo do que ela descobriu e tal. o código era na costura. Isso! Aí, nossa, interessante. Eu vi um muito bom. Isso foi em 95, 1995. Uma moça que foi espiã soviética. Quando acabou a União Soviética, ela estava morando nos Estados Unidos trabalhando de espiã. E aí, o novo governo da Rússia não mandou nada para ela. Falou: não, você está sozinha agora. Aí ela criou uma marca de roupa. Ela criou uma marca de roupa
E nas marcas de roupa dela, ela mostrava onde guardava microcâmera, microfone, gravadores. Ela mostrava, não, nessa roupa aqui, nesse cinto, cabe um gravador de tantos minutos de conversa. E começava a falar das coisas do tempo de espiã, entendeu? Uhum. Aquela série de filmes super famosa, o 007, o 007, ela é Eu já ouvi falar. inspirada nos eventos que um autor, parece que ele recebeu relatórios de agências de espiões ingleses, e que esse tal número, código, esse 007, seria uma numeração de agentes que eles pegavam em orfanatos, ou que eles recrutavam de famílias destroçadas, pegavam um moleque desde pequeno e treinava, até virar espião. E isso você vai ter no mundo todo, dos mais variados tipos. Tanto que você vai caçar nazista, por exemplo, vai ter muito disso. Muito nazista fugiu da Alemanha, então tanto os soviéticos quanto os americanos queriam a cabeça desse pessoal. Você vai ter alemão nazista que vai mudar de lado para espionar tanto para os soviéticos quanto para os americanos. E o meu tipo favorito de agente secreto, o agente duplo. O cara jogava para os dois lados. O cara, ele espionava tanto pro lado alemão, não, tanto pro lado soviético, quanto pro lado americano. É um cara que, Nossa, pela grana, o cara ia eu- pela e, grana. e não Existe, descobriam? todo mundo sabia. A questão é que você tem que pagar bem o malandro para ele não te enrolar. Tanto que, há alguns anos atrás, coisa de 4 anos atrás, um agente duplo quase morreu lá na Inglaterra. Coisa de filme mesmo. Ele e a filha, ele estava lá na Inglaterra morando e ele era consultor militar. É um termo, tipo de fachada para agente duplo. Ele era russo na época da Guerra Fria. Trabalhava para os russos. Aí quando acabou a Guerra Fria, ele foi morar na Inglaterra. Então, vira e volta ele viajava para a Rússia e lá ele recebia umas cartas de uns amigos, na verdade era tudo espionagem. E ele vendia essas cartas para os americanos e para os ingleses. E ele também mandava coisas da Inglaterra e dos Estados Unidos para a Rússia. Dos dois jeitos. Então ele trabalhava para os dois lados. Na verdade, ele trabalhava para ele, né? Bobo não era. E aí, ele e a filha dele foram tomar um chá. E os dois caíram no chão, espumando a boca. O garçom passou mal. E aí a polícia chegou. Quando perceberam o que estava acontecendo, que era envenenamento, chamaram lá a polícia de elite. E era veneno militar, um veneno militar, existe veneno militar, um veneno especial feito pelos russos. Pelos russos. Nossa. Era veneno militar russo. Só que o cara Uhum. e a filha eram russos também. Eles conseguiram sobreviver ao veneno. Sobreviveram e sumiram do mapa. Nunca mais ouvi falar deles. Sumiram do mapa. Eles devem ter falado, agora a gente tem que se aposentar. A moça tem a É. minha idade, pra você ter uma ideia. Tem 37. Ela nasceu durante a Guerra Fria e deve ter sido treinada pelo papai. Teve um outro espião, um agente duplo russo, que morreu na Inglaterra. Esse foi de filme mesmo. O cara morreu sendo espetado por um guarda-chuva. Ah, então é verdade isso, do guarda-chuva. É Da verdade. pontinha, né? A pontinha envenenada, é verdade. Parece filme, mas não é. É verdade, o lance da pontinha rolou. E acho que semana passada, um candidato lá a presidente lá na Rússia, ele ele entrou em contato com um veneno num chá, um veneno militar russo também. Ou seja, os espiões russos, a elite dos espiões russos da Guerra Fria, hoje eles são os governantes da Rússia. Tanto que o Vladimir Putin, o famoso Vladimir Putin, ele era agente da KGB. Tem um documentário bom na Netflix sobre o Vladimir Putin. Se tiver Netflix, dá uma buscadinha. Uhum. Tem um documentário excelente sobre o Vladimir Putin, explicando desde quando ele era jovem, mostrando as fotos dele de espião, que ele aparece sem querer
em imagens lá nos Estados Unidos, sem Ah, querer. vou assistir. Ele fingindo ser outra pessoa, andando assim na rua, como se fosse um qualquer, e na frente dele tá, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, um negócio assim, entendeu? E o Vladimir Putin era um espião de verdade, o presidente atual da Rússia era um espião. Não tem, e ele admite, se falasse pra ele, e aí, conta um caso da KGB aí, KGB é o nome da agência russa. Ele, bons tempos, em que eu matava os caras com guarda-chuva, negócio assim ele vai falar, entendeu? Então o mundo tá Uhum. dividido. O mundo tá dividido. Olha ali as Coreias, ali do ladinho do Japão. É nesse momento que a Coreia é dividida. Que a Coreia estava unificada, sendo controlada pelo Japão. E aí a Coreia é dividida, vira tal Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí tem a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia que é nos anos 50. E mais ao sul ali tem o Vietnã, que é outro lugar terrível. Tem uma guerra de 20 anos. 20 anos de guerra ali entre quem era do lado americano versus quem era do lado soviético. Uma outra última coisinha desse mapa. Tá vendo que tem uns caras em cinza? Pessoal, Aham. essa galera resolveu não ficar de lado nenhum. Isso foi a coisa bem corajosa. É a galera da conferência de Bandung. Então, a gente não vai entrar no seu jogo. A gente não vai entrar nessa brincadeirinha de vocês. E aguentaram por muitos e muitos anos. A Índia, por exemplo, se manteve. A Índia, né, que é um país bem pobre e que estava à mercê dos dois lados. Mas a Índia foi esperta e construiu uma bomba atômica para mostrar que não é boba nem nada. Que qualquer Uhum. que tentasse entrar ali ia levar um tirambaço atômico. Então vamos lá. Aqui tem os soviéticos, né? Quando a gente está falando de cultura, né? Cultura é produção de pensamento. Então, você tem uma coisa interessante que era uma ditadura militar. Primeira coisa, os soviéticos controlavam todos os meios de comunicação. Rádio, TV, livro, revista, jornal, tudo. Não tinha internet nessa época, então estava mais fácil ainda. Música. Até hoje você tem lá na Rússia um estilo de música só militar. Eles adoram música militar. É meio bobo, mas pra gente que não é tão nacionalista assim, é meio bobo os caras cantando o hino nacional no The Voice Rússia. Aqui tem o The Voice Brasil, tem o The Voice Rússia. Aí Imagina. os caras cantam, é sério, os caras têm um The Voice só pra coisa militar. É muito doido. E ao mesmo tempo eles também têm uma produção cultural esquisitíssima. Sei lá, não sei se você já viu Vitas. Não. Procura depois Rússia Vitas. Você vai ver um negócio muito esquisito. É dos anos 70 lá do. O Vitas hoje é o Roberto Carlos dos russos. O cara é super famoso. Mas Nossa. quando ele era um jovenzinho, ele era um cara muito esquisito. Ele se fantasiava de alienígena pra ir pra TV. Oxi. A, é, Caramba. a Rússia é um lugar muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Não é à toa que as pessoas são tão fascinadas. É oriental, né? Os caras são orientais. Nunca esqueça isso. Os russos são orientais. Orientais. Apesar de ter cabelinho de europeu, olhinho claro, eles são orientais. Então, as coisas ocidentais que a gente meio se identifica com o Ocidente. A América se identifica com o Ocidente. As coisas ocidentais não colam muito lá. Um exemplo muito triste é que a democracia não cola muito lá na Rússia, não. O mesmo presidente está no governo há 20 anos. Hum. Há 20 anos, o mesmo presidente, está há 20 anos. Então, tá difícil umas coisas democráticas rolarem lá. A homofobia lá é assustadora. A homofobia lá é destruidora. Entendeu? Então, é porque lá você tem um profundo controle. É impossível hoje controlar. A Rússia, ela controla bastante coisa da internet dela hoje. Alguns dos melhores hackers do mundo são russos. Então, é difícil controlar lá. Então, desde a época dos soviéticos, eles controlam todos os meios de comunicação. E é lógico, se eles controlam, eles vão falar bem deles, né? A Rússia é legal, a Rússia Aham. é demais, a Rússia é maravilhosa. E tudo que não é russo é ruim. Eles vão fazer muito, muito disso. Exemplo aqui, ó. Isso aqui é propaganda russa da época da guerra. Olha o soldado russo valente beijando a bandeira, né? Beijando a bandeira.
Então, você vai ter muito desse tipo de propaganda, tipo, ai, você tem que amar o país, você protege o país, essas coisas. Então, e esses textos aqui são no alfabeto russo, que é um pouco diferente do nosso alfabeto mesmo, tá? Eu gosto muito dessa aqui, ó. Isso aqui é cheio de símbolos, né? Olha só, o cara de cartola representa os Estados Unidos. Ele tá carregando uma lata com presunto e ovos, e na outra ele carrega um contrato. Mas na verdade o contrato tá com uma arma dentro, ou seja, uma armadilha, uma cilada Bino. E ele tá usando uma cirola com a roupa de baixo com a bandeira dos Estados Unidos. E Nossa, aí, e aí o trabalhador soviético, né? Ele bota a mãozona na frente e fala, não quero essas coisas são de capitalistas. E aí lá atrás, viva a Rússia! Yay! Algo assim. Então, é uma propaganda anticapitalismo. Falando que o capitalismo seria muito individual, que o capitalismo seria muito negativo, as pessoas elas se matariam por dinheiro e não trabalhariam em prol da sociedade. Isso é o que os soviéticos falavam sobre o capitalismo. Não deixa de ser mentira. Não deixa de ser mentira. Você tem muito disso no capitalismo mesmo. Mas também não é tudo isso, não. É que, assim, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia, assim como na Guerra Fria, as pessoas tentam se dividir, né, em blocos, né? Tipo, mas você não, você pode pensar em coisas socialistas hoje? A resposta é sim. Isso não vai te transformar num soviético? A resposta é não. Você não vai virar soviético porque você lê coisas socialistas. Você não vai virar. Ai, a gente vive no capitalismo. A gente vai virar o. A gente vai ficar rico se a gente lê coisas do capitalismo? Não vai. Então a gente não vai virar comunista se a gente lê coisas sobre socialismo. Então o pessoal tá com umas ideias meio erradas sobre como funciona isso. Isso aqui é propaganda. Isso que você está vendo aí é uma propaganda comunista, falando que o capitalismo é ruim. Do outro lado também vai ter. Os Estados Unidos também vão falar mal do comunismo. Outra coisa legal do, da propaganda dos soviéticos é que eles faziam propaganda de herói, mas não heróis inventados, heróis do mundo real, como é o caso do Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin era um cosmonauta. É que os russos não gostam da palavra astronauta, então usam cosmonauta. E o Yuri Gagarin é a primeira pessoa a voar numa nave espacial. Primeira pessoa a voar numa nave espacial que deu a volta na Terra. Ele é o primeiro ser humano a olhar a Terra do espaço sideral. E ele fez isso nos anos 60. 60, anos 60. Hoje em dia, quando decola um foguete com 4 astronautas, todo mundo fica. "Ah, e aí, vai morrer, vai morrer." O cara voou nos anos 60, numa cápsula que, sei lá, do tamanho de um banheirinho. De um banheirinho. Porque sabe aquele banheiro químico azul? É tipo sei. aquilo, mano, tamanho daquilo, o cara voou pro espaço, foi arremessado com um foguete. E aí lá no espaço ele ficou um tempo, fez algumas experiências e tal, e desceu com a cápsula. Eu vou falar em detalhes sobre isso na aula de corrida espacial. Corrida espacial vai ser bem legal, vai ser bem legal. E aí o Yuri Gagarin no espaço, ele tinha uma janelinha, ele podia olhar para fora. E ele diz uma das frases mais importantes da história da corrida espacial, que ele consegue olhar para a Terra, né? E aí ele olha para a Terra e fala: Centro de comando, a Terra é azul. Ninguém sabia como ela era de vista de cima, né? Quem sabe ela fosse marronzinha, mas de baixo a gente sabe, olhando do chão, a gente olha para cima, os gases da Terra deixam ela azul. Mas será que ela é azul também do outro lado? De vista de cima. Então o Yuri Gagarin, ele é pioneiro disso. Para você ter uma ideia, essa propaganda dos soviéticos para o mundo. Isso atravessa o mundo. Porque os soviéticos gostavam desse lance de somos os primeiros a fazer alguma coisa. Entendeu? Então eles vão lá e conseguem ser os primeiros a ir para o espaço. Nas Olimpíadas, então, imagina. Nas Olimpíadas até hoje, a Rússia e os Estados Unidos disputam quem tem mais medalha de ouro. Até hoje. Ou seja, a partir desse momento da história,
não só em termos de guerra, os Estados Unidos e a União Soviética vão brigar. Eles vão brigar por tudo. Tudinho. Economia, política, arte, esportes, Vivem em cinema. disputas. Tudo virou tema de disputa. Você tem que decidir de qual lado você fica. Entendeu? Você vai ficar do lado da economia soviética? Vai ficar do lado da literatura soviética? Vai ficar do lado da ideologia americana? Vai ficar do lado do esporte dos Estados Unidos? Entendeu? Vai ter jogo de basquete entre seleção americana e seleção soviética. Vai ser, tipo, super importante. Alguns filmes vão ser gravados sobre isso. Tem um filme, parece bobo dizer, mas tem um filme do Stallone, do Sylvester Stallone, que é um filme daquele que ele interpreta boxeador, sabe? Rocky, acho que é Rocky 2 ou 3. E ele vai lutar na União Soviética, e aí o soviético, o Ivan Drago, é um cara gigante, usa esteroides, muito louco, muito louco. O filme do Stallone. E é bem interessante que eles vão utilizar isso, todo mundo vai utilizar, os soviéticos vão utilizar também. Por exemplo, em histórias e quadrinhos, os soviéticos vão ser os inimigos lá do Capitão América, por exemplo. Aí, no lado soviético, eles não vão fazer quadrinhos. Eles não vão gostar muito da ideia. Eles acham, olha como eles falam. Os soviéticos falavam que os quadrinhos eram uma literatura inferior. Literatura não podia ter muita imagem, tinha que ter letra, tinha que escrever. Sendo que os livros, realmente, os livros russos são muito longos. Se você vai pegar agora não lembro o nome do autor, mas tem uma série, meu pai gosta muito, chama Dilúvio. Dilúvio. É a história de uns guerreiros lá da Rússia medieval. São 4 livros, é 600 páginas cada. 600 páginas. É muita história e é muita coisa mesmo. E os russos adoram literatura assim, bem comprida, bem comprida. Porque eles gostam de botar detalhe nos livros deles. Por isso que gostaram das histórias em quadrinhos. Eles podiam ter investido para a juventude, né? Mas quem gosta de juventude está aqui, ó, nos Estados Unidos. Eles sim, eles vão serem muito eficazes, né? Nesse negócio de anticomunismo, né? E eles vamos dizer assim, eles vão falar com toda a letra. Deixa eu ter no próximo. Olha que imagem terrível. Isso é uma cartilha, ó, custando só 5 centavos de dólar, o que dá hoje 7.000 reais, né? Porque com o dólar que está hoje. E escrito, ó, como o comunismo funciona. É, deixe, deixe esse panfleto se movendo, ou seja, para você compartilhar o panfleto depois. Olha, é de 1938. E ele foi feito pelo Serviço Literário das Livrarias Católicas. Ou seja, nem foi o governo que fez, a própria população já está se mexendo nisso. E para você ter uma ideia de como o comunismo era taxado como uma coisa ruim. Uma coisa ruim. E são esses mesmos caras que estão lutando ao lado dos americanos para parar os nazistas. É esquisito, né? O cara, o comunismo é errado, mas na hora de parar nazista, o comunismo deixa quieto um pouquinho, né? Deixa quieto um pouquinho. Então, a ideia de que o comunismo seria uma espécie de vírus que ia se espalhando pelo mundo e destruindo o mundo e, sei lá, roubando o mundo, entendeu? Tanto que eles vão demonizar vários símbolos do comunismo, como, por exemplo, a foice e o martelo, vai ser um dos símbolos do comunismo, que é do Partido dos Trabalhadores Soviético. A foice simboliza o agricultor, o martelo o operário. Eles vão falar, não, esse é o símbolo do mal, que é demonizado feito a suástica nazista. A cor da bandeira dos soviéticos, que era vermelha, também vão chamar os soviéticos de o perigo vermelho. Vários inimigos dos heróis lá dos quadrinhos americanos vão ser vermelhos, para simbolizar que são comunistas, entendeu? Pode ser aqui mesmo. Então você vai ter muito disso. Eu vou separar depois nos vídeos lá no
no Classroom com coisas sobre isso, né? Sobre essa questão dos heróis e tudo mais, entendeu? Que é o caso da série de TV, dos filmes, dos quadrinhos. Por exemplo, Capitão América. Capitão América, ele é uma bandeira dos Estados Unidos que anda, né? Tanto que Sim. né, nos quadrinhos do Capitão América, ele não chama a roupa dele de uniforme, sabia? Ele chama de bandeira. Ele veste a bandeira dos Estados Unidos, entendeu? É que nem, por exemplo, o Batman. O Batman não veste o uniforme do Batman, ele veste a capa do Batman. Entendeu? Um símbolo, tem uma simbologia aí. Então, todos os heróis, eles vão ser, lá nos anos 40, nos anos 50, esses heróis vão ser contra o comunismo. Você vai ter, tipo, o Superman brigando com um gangster, traficante, né, da época, e também vai brigar com um espião russo. Capitão América, mesma coisa. Homem de Ferro, mesma coisa. Tem alguns heróis que hoje são heróis e que eram vilões russos lá nessa época. Por exemplo, a Viúva Negra dos Vingadores. A Viúva Negra dos Vingadores, ela era Natasha Romanova, a inimiga do Homem de Ferro nos quadrinhos. Ela era uma espiã russa nos quadrinhos. Tanto que, torcendo aí, vai sair o filme da Viúva Negra. Um dia, né? Porque não sei mais quando vou voltar no cinema também. Ah, Um dia vai ter um filme da Viúva Negra que sai um trailer antes disso tudo começar. E aí você tem ela falando desse tempo que ela era espiã russa. É bem legal. Então vai ter um monte desses heróis nacionais americanos. E é interessante que eles não são pessoas reais, né? Eles são pessoas inventadas, né? E o russo não. O russo fala, ó, o meu cosmonauta, ele é um herói. Já nos Estados Unidos, o Superman é um herói. É muito mais fácil, porque aí o Superman, ele não tem defeito nenhum, né? O Superman não tem defeitos. Mas o Yuri Gagarin, ele pode ter defeitos. Ele pode ter defeitos. Se bem que o Yuri era um cara legalzinho. Ele era pai de família, tinha filho. Não era o melhor piloto da Rússia, mas quebrava um galhão, né? Conseguiu voar pro espaço, né? Não é pouca coisa, né? Conseguiu voar bonitinho. Morreu num teste de avião pouco tempo depois, inclusive. E os Estados Unidos vai ficar assim, tipo Homem-Aranha. Homem-Aranha é um herói nacional dos Estados Unidos. O Superman. O Batman nem tanto. O Batman caiu bastante nos últimos anos. O Batman era mais famoso. Antes era tipo Mulher Maravilha. Nossa, Mulher Maravilha é um símbolo nacional fortíssimo. Tem até, não sei se tem no Netflix, um documentário sobre a Mulher Maravilha, que ela foi criada por um psicólogo. Ela não foi criada por um roteirista de quadrinhos. Ela foi criada por um monte de motivos feministas para fazer a mulher meio que se adequar ao mundo do trabalho e umas coisas assim. Então, os quadrinhos da época vão ser bem puxados para esse lado também. Inclusive criticando os Estados Unidos. Tem coisa também criticando. Por exemplo, eu tenho aqui, você deve conhecer a Liga da Justiça, né? Eu estou falando da Liga da Justiça. Tinha uma liga anterior. É a Sociedade da Justiça. Tava pensando em fazer uma videoaula sobre os quadrinhos, seria tão legal. Eu vou pensar no caso. E a gente tá sempre com o tempo. Agora mudou tudo, né? Eu ia fazer isso na aula, sabia? Eu tenho um slide só sobre quadrinhos. Eu tenho aula só sobre isso. seria legal. É uma pena, porque, por exemplo, e o Brasil nessa história toda, né? O Brasil também tem ligação. O Brasil ficou do lado dos Estados Unidos, né? E aí, como é que o Brasil reagiu a essa invasão cultural? A gente foi invadido culturalmente pelos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Já ouviu falar do Zé Carioca, né? Sim. Anos 50. Nos anos 50, o pessoal da Disney veio no Brasil, pesquisou e resolveu fazer o personagem. A mando de quem? A mando dos Estados Unidos. Do governo. Ou seja, o governo dos Estados Unidos chegou lá no Walt Disney e falou: Walt Disney, que o Walt Disney é Walt Disney, né? Walt Disney, precisamos que o pessoal do Brasil ache a gente legal. Vai lá fazer uns desenhos bacana.
E aí faz-se o desenho do Zé Carioca e do Pato Donald juntos, cantando e dançando e se divertindo aqui no Brasil. Entendeu? O Pato Donald e o Zé Carioca, que é aquele desenho do Você Já Foi à Bahia, não sei se já viu. Não, você Não. já. É muito legal, muito legal. Tem esse e tem o Aquarela do Brasil, que é o Zé Carioca dando cachaça pro Pato Donald. É muito legal, muito legal. É sério, é exatamente isso que eu falei. Os dois sentam numa mesa do bar em Copacabana e o Zé Carioca coloca uma cachaça na frente do Pato e fala: vai uma cachaçinha aí, Donald. E o... É sério, procura isso aí, procura isso aí. É legal. Aquarela do Brasil, a música é linda. As músicas Aham. são lindas. Aquarela do Brasil. Então, e para mostrar que Estados Unidos e Brasil são amigos, entendeu? Você vai ter um monte de desenhos assim dos Estados Unidos falando bem de outros lugares do mundo, ou sendo amigos de outros lugares do mundo, entendeu? Isso é propaganda, no fim das contas. O governo dos Estados Unidos dá dinheiro para Hollywood até hoje. Sabia que tem uma regra em Hollywood que é assim: se a bandeira dos Estados Unidos aparece no filme, a produção do filme ganha dinheiro. É Ah, propaganda. Propaganda. Tem um filme do Homem-Aranha, um dos primeiros filmes do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tá lá voando de teia pela Nova York, de repente ele para no topo de um prédio e tem uma bandeira dos Estados Unidos do tamanho do Maracanã atrás dele. Só pra, ó, tá aqui, ó, tá, dá só pra checar. Então você vai ter isso. Pegou a diferença? Enquanto os soviéticos vão ser mais pé no chão, o pessoal dos Estados Unidos vai ser mais artístico, mais. Vamos ser criativo, porque é criativo, né? Vamos combinar que é criativo. Então vai ter esse duelo cultural. E no caso do Brasil, a gente ficou do lado deles, né? Do lado dos Estados Unidos. Não vejo mau negócio, não. Era o ideal a ser feito. Estamos no mesmo continente, a gente nem fala russo, né? Então foi melhor ficar do lado dos Estados Unidos na época. A gente também tinha uma ditadura aqui, na época, o Getúlio Vargas. E depois, em 64, a gente teve outra ditadura no Brasil, então era bom a gente ficar do lado de quem apoiava a ditadura, fazer o quê? Então, é isso por enquanto, ó, deu uma horinha. Deu uma horinha. certinho. Uhum. Deu certinho. E aí, deu para entender bastante? Deu sim. Que bom. Eu fico muito preocupado que o pessoal não tá pegando as coisas da aula, sabe? Ah, professor. Eu acho que ficaram com vergonha. Não, sem problema. Eu não vejo problema de 1,80 é público. Eu só fico chateado que, assim, eu esperava que viesse mais gente para perguntar, entende? Mas sem problema. Sem problema não. Só dá uma avisada lá que tinha bastante espaço pra gente poder conversar. Se a gente só conversasse, eu nem gravava, saca? Ah, Entendeu? aham. Que Ele falou assim, colocou lá, né? eu só tô aproveitando para gravar, entendeu? Tanto que eu vou cortar Publicar as partes que matéria. a gente tá batendo papo assim para não. Ou nem corto mesmo, vai deixar assim mesmo, né? Sei lá. Oi? Eu vou ver lá na hora que eu for postar no YouTube, eu vejo se eu faço os cortes ou não, tá bom? Pra Ah, dar uma tá horinha bom. também. Vai postar lá. Vou postar lá. E aí é bom que o pessoal percebe que dá pra gente ter uma conversa e tentar fazer mais ou menos como era antes, né? Tentar fazer uma aulinha, abre aspas, normal, com bastante gente. É uma pena. Bem, é isso, né? Então, deu para entender, Guerra Fria, os conceitos, né? Deu sim. Como sempre, né? Eu vou deixar lá no Classroom uns videozinhos. Vou ver se eu acho os vídeos da Disney. Vou Ah, deixar tá lá. bom. Se eu achar os vídeos da Disney, eu coloco lá, e que são divertidos pra caramba e mostra bem a simbologia. Eu tenho lá, esse eu sei que eu tenho, que é um desenho do Capitão América, mas é dos anos 60 o desenho, Ah, no meio da Guerra Fria. Então você tem lá o negócio do Capitão América recrutando dois X-Men, o pessoal lá dos X-Men, para os Vingadores, e ele vai para a Coreia do Norte brigar com os caras da Coreia do Norte. É muito louco. E é um desenho super tosco para os padrões de hoje, mas ele é mó legal. Então eu vou ah, que deixar. legal. Eu vou procurar os danados e eu faço a postagem, tá bom? Ah, tá bom. Uhum. Então é isso aí, né? Acabou. Então obrigado, Ana, pela presença.
Ah, imagina, professor. Obrigada, viu? Que bom poder participar. Então, tchauzinho, até mais. Tchau. Tchau, então.